Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, dia de divulgação de Plano Safra 2024-25 ainda está sendo divulgado pelo governo. Na parte da manhã a gente teve o anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar, algo em torno aí de 76 bilhões de reais foram liberados aí, ou pelo menos foram colocados, anunciados aí para a agricultura familiar. E agora, à tarde, o governo anuncia outros 400 bilhões para a agricultura empresarial. Mas a gente resolveu não falar nesse momento apenas dos números, dos juros, enfim, de como esses recursos vão ser colocados à disposição do produtor, mas tratar de um tema importantíssimo que, mais uma vez, pelo menos aparentemente, a gente vai confirmar isso com o nosso convidado, acabou ficando relegado aí a segundo plano, que é o seguro rural. As entidades do agronegócio contavam com um aumento de recursos para fazer a subvenção do seguro, principalmente por conta de tudo que aconteceu recentemente com a agricultura brasileira, frustração de safra, questão da seca, questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, enfim, algumas poucas mudanças foram anunciadas e muito focadas no Rio Grande do Sul em relação a essa questão do seguro. E a gente vai aprofundar nesse tema com o nosso convidado agora, que é o Luiz Antônio Di Giovanni, consultor em seguros agrícolas. Está aqui já o Luiz com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender e discutir, principalmente, esse tema importante, relevante para o agronegócio brasileiro, principalmente diante de tantas frustrações que a gente viu acontecer aí no agronegócio recentemente. Mais uma vez, Luiz, dá para dizer que seguro rural fica colocado em segundo plano e acaba não tendo o protagonismo que as entidades pretendiam aí. O que você destaca para a gente do anúncio do governo hoje? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela oportunidade. Realmente, diante de tudo que tem acontecido com o clima, com as perdas nas últimas safras, a importância do seguro rural é reconhecida por todos os segmentos. Seguradoras, nos últimos anos, indenizaram mais de 20 bilhões de reais aos produtores que contrataram o seguro. Imagina a situação desse produtor se ele não tivesse a proteção do seguro. O produtor rural, ele é muito dependente de crédito, do crédito das instituições financeiras, mas também de cooperativas, de revendas. Então, quando o seguro protege o produtor, está protegendo toda essa cadeia, todo o segmento do agronegócio que viabiliza lá o produtor conduzir os seus empreendimentos. Então, a importância do seguro para o produtor e para os demais envolvidos já é reconhecida. A forma que o governo tem apoiado esse programa no seguro rural é através da subvenção. E aí sim, hoje o ministro trouxe uma nova informação do programa de subvenção, mas o foco principal do Plano Safra foi o crédito rural. Como tem sido em últimos anos, mas realmente se esperava algo mais aí na questão dos seguros. Já já, Luiz, a gente fala de números, mas só para a gente entender essa questão da subvenção. Hoje, os prêmios que o produtor tem que pagar para contratar um seguro, eles são elevados até em função do próprio risco da atividade. Então, essa Exato. subvenção ajuda aí a pagar parte desse prêmio para o produtor rural. Como é que está esse atendimento, né? Os produtores, eles estão conseguindo acessar e já atende grande parte dos produtores esses recursos para subvenção, Luiz? Realmente, em função dos eventos que acontecem em praticamente todas as regiões, o seguro tem um custo importante para o produtor. A forma do governo apoiar é através do programa de subvenção. O programa de subvenção para as culturas da soja, a subvenção é de 20% do custo do seguro, do prêmio que o produtor paga. Para as demais culturas, a subvenção é de 40%. Então, o produtor, por exemplo, vai plantar trigo, vai contratar um seguro, do custo, do prêmio que ele paga para a seguradora, o governo subsidia 40%. Soja, 20%.
Essa é a regra básica. O que tem acontecido é que o seguro tem tido uma demanda crescente por parte dos produtores, conscientes da importância do seguro, e o montante que está previsto no orçamento do governo federal para o programa de subvenção, ele não tem sido suficiente para atender toda a demanda. Então, muitos produtores contratam o seguro com a expectativa de conseguir acessar o recurso da subvenção, com isso reduzir o custo do seguro, mas como o montante no orçamento não é suficiente, parte significativa daqueles produtores que contratam seguro acaba ficando sem a subvenção e pagando o custo integral do prêmio do produtor do seguro que ele contratou para proteger o seu empreendimento. E muitas vezes, por conta desse alto custo, esse seguro acaba não se consolidando, né, Luiz? E o produtor fica aí sem a proteção, né? É, hoje o produtor sabe que é importante contratar o seguro, as seguradoras têm oferecido o seguro nas diversas regiões, nas diversas culturas, mas ainda tem essa limitação aí que muitos produtores não contratam o seguro exatamente por não ter acesso garantido ao programa de subvenção. Muito bem. Bom, então a gente entendeu que o governo separa uma parte do dinheiro para colocar nessa subvenção para deixar o prêmio mais barato ali para o produtor que quer contratar esse seguro. Como é que foi o ano passado? Como é que está sendo esse ano? As entidades do agro, a FPA, a CNA, enfim, falavam em recursos de 2 a 3 bilhões de reais aí para fazer essa subvenção, mas parece que não veio esse valor não, né, Luiz? Exatamente. Então, é importante também, em relação ao Plano Safra, a gente entender o seguinte: quando se fala de crédito rural, no Plano Safra, são as operações contratadas a partir de agora até 30/6 do ano que vem. Então, o crédito rural é o ano safra. Quando a gente fala de subvenção, são recursos do orçamento do ano civil. Então, De 1º de janeiro a o 31 recurso de de dezembro, né? 1º de janeiro a 31/12. O ano passado, praticamente, arredondar números, 950 milhões de subvenção para quem contratou o seguro ano passado, parte significativa dos produtores não conseguiu acessar. Para esse ano, o orçamento do governo para o programa de subvenção, ano civil 2024, é de 947 milhões de reais. Praticamente Praticamente a o mesma valor coisa, né? equivalente do ano passado. Desse montante, os 947 milhões, o governo vai liberando ao longo do ano para as seguradoras mandarem as apólices que os produtores contrataram, e já foram utilizados até agora 346 milhões. Então, nós temos disponível ainda 601 milhões de reais para apólices que ainda não contaram com a subvenção. Para a safra de inverno, já foram utilizados 284 milhões. Então, trigo, cevada, aveia, culturas, milho safrinha, culturas de inverno, já tiveram a subvenção aprovada esse ano, 284 milhões. Mas ainda nós temos, falando em números, né, importante entender, produtores que contrataram seguro para essas culturas de inverno, tem as apólices nas seguradoras que não tiveram ainda a subvenção aprovada, mais 110 milhões de reais, produtores que já contrataram seguro para inverno. Então, o governo deve liberar a partir de agora, vamos aguardar, né, recursos ainda para atender esses 110 milhões de lavouras de inverno e para as culturas de verão, principalmente soja, milho, feijão, algodão, que vem pela frente. Então, o montante disponível até agora no orçamento era 947 milhões. Realmente havia uma expectativa de que para esse ano esse recurso tivesse um complemento para atingir até 2 bilhões, que seria atendimento praticamente pleno toda a demanda dos produtores, mas hoje, no lançamento do Plano Safra, a abordagem que o ministro fez foi uma complementação de recursos destinado exclusivamente para os produtores do Rio Grande do Sul.
O que na prática é justo, né, Luiz? Por tudo que os produtores lá do Rio Grande do Sul passaram, por tudo que a gente viu acontecer, principalmente com essas condições recentes aí das enchentes, mas assim não muda o cenário desafiador do produtor brasileiro, né? Exatamente. Realmente é importante um direcionamento de recursos para atender os produtores do Rio Grande do Sul. Esse é um aspecto muito positivo, mas para os demais produtores das outras regiões, realmente o valor que está disponível não vai atender toda a demanda das contratações, assim como não atendeu no ano passado. Quando a Para o Rio gente. Grande do Sul, especificamente agora, no Plano Safra anunciado hoje, foi informado um complemento, né, de 210 milhões de reais exclusivamente para atender o Rio Grande do Sul. Ou seja, é um valor importante, direcionado para um estado que contrata bastante a proteção do seguro agrícola e que, pela frustração dos últimos anos, tem tido uma elevação no custo do seguro, da contratação do seguro. E, com esse complemento de recursos de 210 milhões, o que o governo anunciou para atender o produtor do Rio Grande do Sul? Então, nós temos alguns municípios que foram decretados estado de calamidade por conta de toda essa tragédia que aconteceu recentemente. Para esses municípios, no caso da soja, a subvenção, que é de 20%, normalmente, passou a ser de 40% para esse produtor. No caso dos produtores, para demais, por exemplo, milho, o produtor que queria subvenção de 40%, nos municípios com estado de calamidade, a subvenção vai ser de 60%. Nos municípios em estado de emergência, a subvenção para a soja sai de 20% para 30% e para as demais culturas sai de 40% para 50%. Nos demais municípios não atingidos por essa tragédia, continua então a subvenção de 20% e 40%. Ou seja, o governo está apoiando com um percentual maior, com uma proteção maior do programa de subvenção para aqueles municípios onde a tragédia impactou de maneira mais expressiva, né? Agora, exclusivamente para o Rio Grande do Sul, então, foi informado pelo ministro esse adicional aí de 210 milhões de reais. A gente tem Havia uma expectativa de um volume bem maior de recursos para atender toda o restante do país também. A gente tem uma arte, um quadrinho, enfim, com essas explicações. Vou pedir para o Renan colocar no ar aqui para a gente, só para a gente poder analisar em cima dele aqui. Ok. Quando a gente vê a divulgação feita pelo próprio ministro, a gente percebe que realmente esses 210 milhões a mais vão fazer subir de forma substancial os recursos disponibilizados para o seguro no Rio Grande do Sul, né? Isso, exatamente. A gente tinha ali O em que a tela mostra, né? 2023 Um 130. crescimento expressivo do recurso destinado para os produtores gaúchos. A gente E tinha lá em aí, aquela condição 2023. diferenciada de subvenção para os municípios em estado de calamidade e de emergência. A gente tinha ali em 2023 134 milhões. A expectativa era de subir 17%, é isso? Para Isso, 157 milhões? isso. E Iria para daí 157 milhões, com e os 210 adicionais, o Rio Grande do Sul, então, deve receber em torno de 368 milhões de recursos da subvenção. o que é impactante e significativo, 174% aí de De aumento. aumento no montante, exatamente. E isso aumenta também o número de produtores que ficam aí possibilitados de serem Atendido. atendidos, né? Exatamente, né? Com esse montante de recursos, pelos dados médios, né? Aumentando o montante de recurso e aumentando o percentual de subvenção para aqueles municípios mais atingidos, a gente vai ter um crescimento na quantidade de produtores atendidos e de área também, com apoio, com a proteção do seguro agrícola, né? De acordo com o cálculo do governo, de 12 mil para 26 mil produtores. Mais que o Um dobro, crescimento né? importante. E de 5 bi para 11 bilhões de valor assegurado aí. Também um crescimento Exatamente, um crescimento substancial. importante.
Aí é o valor protegido, né? O valor da importância segurada. Do total, a soma das apólices no Rio Grande do Sul, que teriam 5,5 bilhões, passaríamos a ter nessa safra 11 bilhões de valor segurado. E o quadrinho abaixo é aquele que você já explicou para a gente, município com calamidade decretada, a subvenção da soja passa de 40 para 60, emergência de 30 Não, para de 50. 20 para 40 para a soja. Então, nos municípios não afetados, que é a última linha lá, Ah, é o que é o comum. 20 para soja e 40 para demais culturas. No estado de calamidade, no município com calamidade, sai de 20 para 40% na soja, uma proteção importante, tá, as demais culturas que aumentam para 60, entendi. de 40 para 60. Isso. Perfeito, perfeito, desculpe. Emergência, então De sobe de 20 para 20 para 30, 30 e as demais de 40 para para 50. 50%. Entendi. Isso. Muito bem. O que também é uma boa, porque você diminui o dinheiro que o produtor tem que colocar ali para fazer a contratação Da proteção. da proteção, né? Agora, Isso mesmo. ô Luiz, 947 milhões a nível Brasil, isso cobre aí que percentual de produtores? Dá para ter essa ideia? Dá para fazer essa conta hoje? Olha, o Ministério da Agricultura divulga, né, periodicamente aí qual foi o total de produtores atendidos. Ainda é uma parcela que vem crescendo, mas ainda é uma parcela reduzida em relação à quantidade total de área plantada e de produtores que cultivam aí esses seus empreendimentos, né? Tem É muita gente descoberta então ainda, né? muita gente ainda que não tem a proteção adequada para os seus empreendimentos e corre o risco, e quando tem uma frustração, tem que prorrogar suas dívidas. Muito bem. Bom, de seguro são essas as novidades do seguro rural. Eu queria, Basicamente, é isso que nós tivemos hoje informado no Plano Safra. queria trazer para a nossa discussão a questão do Proagro, que num primeiro momento a ideia era de ajustar o Proagro, gastar menos com o Proagro, para que os recursos pudessem ser utilizados também para a questão aí do seguro. Teve esse ajuste do Proagro, é um ajuste que já vem sendo anunciado, se não me engano, desde abril, Isso. mas voltar esse recurso para o seguro, então isso não aconteceu de fato, Luiz. Né, não acontece diretamente, né? Para a gente entender, o Proagro, ele não é um seguro, quando a gente fala de seguro rural, a gente está falando de um seguro privado, onde a gestão é realizada pelas seguradoras, né? Os resseguradores apoiando e o Ministério, o governo entra em uma parte subsidiando o custo da contratação do seguro. Quando a gente vai para o Proagro, ele é um programa de governo, com diferenças importantes em relação aos seguros, né? E uma delas é que não tem um orçamento definido para o governo aplicar no Proagro. O Proagro recolhe o valor da contribuição que o produtor paga quando contrata a proteção do Proagro, e quando tem que indenizar, No o YouTube. governo obrigatoriamente indeniza o que tiver, as perdas que ocorrerem. Então, ele é um programa que tem causado um déficit importante no orçamento do governo, essa imprevisibilidade, né? O governo não sabe quanto vai ter que gastar, ao contrário do programa de subvenção, que é um valor definido. No Proagro, esse valor não é definido pelo governo, é pelas perdas que ocorrem. Então, por conta desse prejuízo que vem acontecendo no Proagro, o governo editou, a partir de abril, complementou esta semana, um conjunto de normas ajustando aí a proteção oferecida pelo PROAC. E na prática, Luiz, o que que muda, né? Que normas Vamos lá. são essas? Vamos algumas regras que mudaram, né? Primeiro, quando o produtor contrata um financiamento de crédito rural com aquelas taxas controladas pelo governo, num valor atualmente até R$ 270 mil, então ele faz um financiamento de custeio com recursos controlados durante um ano de R$ 270 mil, obrigatoriamente esse produtor tem que contratar a proteção do Proagro ou
em substituição ao Proagro, a proteção do seguro agrícola. Esse valor era de 335 mil, com a resolução de abril, passou a ser de 270. Então, o Proagro passou a proteger um valor menor de operações de crédito rural. Tá? Essa é uma proteção que reduziu a exposição do programa. E Além deixou, disso, deixou mais produtores de fora também, né? e a tendência é que o produtor migre, né, essa parcela de produtor que tinha proteção do Proagro possa migrar para o seguro. Então, essa é uma economia que o governo anunciou, o Banco Central anunciou, por conta dessa resolução, vai ter um gasto menor. Uma outra mudança importante no Proagro é que a indenização vai estar associada ao período de plantio que o produtor realiza dentro do zoneamento agrícola. Vamos lá. O zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, ele é um instrumento muito importante da Embrapa, do Ministério da Agricultura, e ele indica para cada município, cada tipo de solo, para cada cultura, períodos de risco de 20%, de 30% ou de 40%. Ou seja, períodos de maior risco, que têm maior probabilidade de prejuízo. O Proagro, a partir de agora, ele passa a, se o produtor plantar no período de menor risco, 20%, a indenização do Proagro, a proteção é integral, 100% do valor protegido. Se ele plantar no período de 30% de risco, essa proteção do Proagro passa a ser de 75% do valor amparado. E se ele plantar no período de 40% de risco, o Proagro vai proteger no máximo 50% do valor inicialmente protegido. Então, é fundamental o produtor estar bem informado sobre essa regra e acompanhar lá o período de plantio recomendado no zoneamento. Então, essa também é uma regra importante que mudou e que deve gerar uma economia para o programa. Outra mudança anunciada agora, nesta semana, são as taxas, as alíquotas cobradas pelo Proagro. Até recentemente, para algumas culturas, nós tínhamos uma tarifa única para diversas regiões, ou até para o Brasil todo, não levando em conta o risco regional, o risco de cada município. Agora, o Banco Central divulgou, nessa semana, uma mudança significativa, definindo taxas bem maiores do que aquela que vinham sendo definidas anteriormente e variando para cada cultura em cada região. Então, agora o Proagro vai ter taxa considerando o risco regional. E é muito importante o produtor entender isso, né? Em alguns municípios, houve um aumento significativo na taxa que era cobrada e a que passa a ser cobrada a partir de agora. Esse conjunto de regras, a tendência é a reduzir o déficit que o Proagro tem. E a expectativa é que era, com essa economia, haveria um direcionamento de um volume maior de recursos para o programa de subvenção, que ainda não se efetivou plenamente de acordo com a expectativa do setor produtivo. Pois é, toda a expectativa com essa mudança aí no Proagro se focava principalmente nessa possibilidade dos recursos serem transferidos, mas pelo que a gente imagina, esse dinheiro vai todo para tentar minimizar as contas, o déficit aí do governo. Agora, ô Luiz, existe uma crítica em relação ao Proagro que é não é um seguro, mas enfim, que é um programa que beneficia os bancos. É justa essa crítica, na sua opinião, Luiz? Porque, na Na verdade, minha ela opinião, não. garante, ela garante que o recurso tomado pelo produtor vai ser pago, né? Sim, mas na minha opinião não é justo. Porque assim, quem é o beneficiário direto de uma indenização? É o produtor rural. Obviamente, para a instituição financeira que está concedendo o crédito, o fato de ter a proteção do Proagro protege a carteira. Mas, se houver uma frustração, o produtor vai receber a indenização e vai amortizar ou liquidar aquela dívida junto à instituição financeira. Um produtor que contrata um seguro, uma operação de crédito, sem a proteção, ele vai estar correndo risco total para ele. Se ele tiver a frustração de safra,
ele vai ter que renegociar a dívida. Uma instituição financeira que oferte o crédito, sem eventualmente ter a proteção, por exemplo, do Proagro ou do seguro, em caso de uma frustração de safra, a instituição financeira não vai quebrar. Ela vai renegociar a dívida, ela vai receber ao longo do tempo. Agora, um produtor que tenha seu empreendimento afetado por uma condição climática adversa, se ele tiver uma frustração de safra e não tiver a proteção do Proagro ou do seguro, ele vai ter que renegociar a dívida. E aí ele vai levar 4, 5, 6 anos reservando parte da sua renda para pagar aquela dívida de uma safra frustrada. Obviamente, então, a instituição financeira também é beneficiária, mas, no meu ponto de vista, o principal beneficiário da proteção é o produtor rural. Ô Luiz, e com relação ao acesso do produtor, vai diminuir, como a gente já colocou, por conta dessa redução do valor, né, que está Isso. protegido aí pelo Proagro, mas de forma geral, ele atende bem hoje o produtor que tem esse tamanho? Então, o produtor, com essa mudança, né, essa redução no valor, o foco está mais direcionado para o pequeno produtor rural, né, que toma crédito rural, aquele pequeno produtor, ou do Pronaf, ou pequeno produtor que acessa recursos até R$ 270.000. Acima disso, o produtor tem que contratar realmente a proteção do seguro agrícola. Por isso a importância de conhecer bem tanto a regra do Proagro, como as regras do seguro. O produtor precisa estar bem informado, ele precisa saber o que ele está contratando. Essa regra nova do Proagro, quando ele contrata um seguro, o que o seguro dele está protegendo, quais são os riscos cobertos, os riscos não amparados pelo seguro, ele precisa estar bem informado. E aí, de forma geral, as instituições que representam o setor produtivo têm disseminado, buscar disseminar a informação. O produtor precisa buscar informações para estar bem protegido e bem informado. Você trouxe para a gente uma discussão nova aqui em relação ao seguro. Vamos voltar para a questão do seguro, principalmente para entender a importância dessa ferramenta. A discussão era seguro de produção, que no Brasil se falava muito em seguro de produção, e se deixava de lado o seguro de renda, aquele que garante dinheiro no bolso ali para o produtor no final das contas. Isso está mudando? Essa subvenção, ela atende tipos diferentes de seguro? Ou ela está pautada apenas no seguro sobre a produção? Enfim, o que tem de fato assegurado hoje que tem essa subvenção como suporte aí, Luiz? Tá. Basicamente, quando a gente fala de seguro agrícola, nós temos 3 modalidades principais. Uma que são um seguro de riscos nomeados, onde o produtor contrata um seguro protegendo a lavoura dele especificamente, por exemplo, para geada ou granizo e geada, riscos nomeados. Outros seguros são os riscos multirrisco, onde o produtor contrata um seguro para diversos eventos climáticos. Temos o seguro paramétrico também, onde a proteção e a indenização é calculada com base na variação de chuva, períodos de temperatura elevada ou temperatura baixa. E nós temos também uma modalidade de seguro, que é o seguro faturamento, que é uma associação na proteção da produtividade e do preço. Por conta de todas essas intempéries que aconteceram, dos prejuízos que as seguradoras tiveram nas últimas safras, o seguro faturamento, que é um seguro bastante importante, ele não está sendo disponibilizado. Então, basicamente, hoje, o produtor tem a proteção como amparo, inclusive da subvenção, para o seguro de risco nomeado, o seguro multirrisco e o seguro paramétrico. A subvenção, os percentuais são os mesmos para todas essas modalidades de seguro, não há uma subvenção diferenciada. E daí é o produtor que decide o que mais se adequa a ele ali? Exatamente. Para isso ele precisa conhecer, obviamente, a sua realidade, os eventos que acontecem, né, dentro das culturas que ele conduz, e os produtos que as seguradoras estão disponibilizando para entender exatamente o que protege, o que não protege, ele precisa saber, né, que eventos, que perdas que podem não estar devidamente amparadas, para conduzir o seu empreendimento com mais tranquilidade.
E eu entendi também que por conta do risco da atividade, esse seguro de renda acabou meio que sendo deixado de lado. Mas é momentâneo isso, Luiz? Ou você acredita que veio para ficar essa situação? Olha, o seguro de renda ele é muito importante, obviamente, como ele incorpora, além dos prejuízos climáticos, a variação do preço que está associado ao mercado internacional, dólar, oferta e demanda, ele inclui, então, um risco maior e ele tem uma taxa maior. Então, ele é um seguro que custa mais caro. Por conta das dificuldades todas que aconteceram, das indenizações pagas, as seguradoras, na negociação que fazem com os resseguradores, deixaram de lado, pelo menos para esta safra. Vamos ver se para o ano que vem pode ser que volte, aí, dependendo do andamento das próximas safras. Tem possibilidade de voltar, então Tem, produto existe, é muito bom. vamos só esperar um pouquinho para ver se as seguradoras conseguem Tem tomar esse folha, fôlego aí, né? exatamente. Muito bom. Luiz Antônio de Giovanni, meu caro, muito obrigado, viu, pelas explicações, por estar aqui com a gente, compartilhando esse pedacinho aí do Plano Safra. O Plano Safra é bastante grande, são várias vertentes para a gente discutir aqui, e a gente optou por discutir nesse momento contigo essa questão dos seguros, por achar que é uma questão crucial e por achar também que seguro rural é uma ferramenta imprescindível aí para o produtor rural, principalmente para tentar mitigar todas essas consequências e esses riscos da atividade. Obrigado, viu, Luiz? Prazer, Alex. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Vamos torcer aí para que as coisas corram bem para os produtores, que eles possam conduzir os seus empreendimentos. Primeiro, bem informado. Segundo, bem protegido. Sucesso aí nos seus empreendimentos. Ficamos Ô à Luiz, disposição. você acha, Sucesso aí. você acha que pode vir algum aporte aí para o seguro daqui para frente? É muito difícil disso acontecer. Eu acho que vai continuar a demanda, né? Acho que vai continuar e é uma expectativa de que venha. Vamos torcer para que sim. É, isso aí. Obrigado, meu caro. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Luiz Antônio Di Giovanni, consultor em seguros agrícolas, trazendo informações importantes das mudanças, dos recursos, do que foi colocado à mesa aí em relação a seguros e proteção, quando a gente fala de Proagro também, né? Em proteção ao produtor rural, principalmente com o anúncio aí do Plano Safra 24-25. Mas amanhã a gente continua a nossa discussão sobre Plano Safra. Outros convidados virão. Depois que a poeira baixar, a gente consegue entender melhor quais foram as principais mudanças aí em relação ao Plano Safra anterior. E você é o nosso convidado para participar, interagir, fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, porque amanhã a gente vai ter todo o esclarecimento aí dos restantes, dos itens restantes aí do Plano Safra. Hoje a gente preferiu priorizar essa questão do seguro por entender que é uma questão importante para ser discutida. Combinado? Não deixe de participar. Você que está no YouTube nos acompanhando pelo chat do YouTube, você pode mandar suas perguntas aí, tirar suas dúvidas. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente e, claro, acione o sininho para que sempre que tiver um especialista conversando com a gente sobre um determinado tema, você possa ser avisado aí pelo YouTube e participar com a gente dessa conversa. Combinado? Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.